Vamos nesse instante, meus queridos, abrir a palavra de Deus no Salmo 129. Salmo 129, dando sequência à nossa série de exposições nos cânticos de romagem, ou cântico de peregrinação. O salmista escreve: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, invocamos o teu nome, confiamos na tua presença, na tua graça, na tua direção, rogamos pela tua sabedoria, pela instrução que vem do alto, porque nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor a cada dia em nosso viver, para suportar as aflições, para vencermos as batalhas diárias, as lutas que muitas vezes afligem a nossa alma. O teu povo olha para as tuas promessas, o teu povo olha para a cruz de Jesus Cristo. E dali, Senhor, nós percebemos que vem a nossa força. Nós confiamos no Senhor e tão somente no Senhor, não em nossos méritos, nem nas nossas próprias capacidades. Pedimos a Ti, ó Deus, então, que traga-nos a iluminação do Teu Espírito, a convicção nas Tuas verdades. Faz com que nós estejamos cada dia mais unidos em comunhão, para que sejamos mais fortes e para que possamos resistir às tentações desse mundo, às tentações e às investidas de Satanás, e para que consigamos proclamar a Tua grandeza, manifestar o nosso testemunho de fé. Fica conosco, ó Deus, pedimos isso mais uma vez, abençoa-nos nesse momento de culto, enche o nosso coração com as certezas celestiais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza de que todos nós que já temos alguns bons anos de vida, guardamos na memória situações que a princípio não gostaríamos de ter experimentado. Talvez algum trauma na infância, talvez algum relacionamento não muito saudável, talvez alguma decepção que outras pessoas causaram, talvez um desgosto com certas circunstâncias. Aquela semana em que você ficou doente, aquela confusão em que você se envolveu sem premeditar, aquela insônia que não te deixou descansar, aquela tribulação de espírito que roubou o seu apetite. É como alguns dizem por aí: há dias que são noites. O sofrimento é parte da nossa trajetória em um mundo maltratado pelo pecado. E como esse mundo é maltratado pelo pecado? Nós vivemos, de fato, em um mundo de angustiados. É um mundo repleto de angustiados. Quantos estão, nesse instante, sofrendo em meio a conflitos, em meio a ameaças? São muitos embates que deixam marcas profundas na nossa alma. E isso até mesmo quando nós estamos tentando ser fiéis a Deus. O apóstolo Paulo afirmou que em seu ministério ele tinha lutas por fora e temores por dentro. E se nós fôssemos então escrever um diário ou uma autobiografia, se você fosse registrar o seu passado, os acontecimentos mais marcantes da sua vida, o que você colocaria lá? O que, afinal, as rugas, os sentimentos calejados, as cicatrizes emocionais, os cabelos brancos podem nos ensinar na nossa trajetória com Deus? Será que os dramas pessoais cumprem algum papel em nossa história? E se pensarmos no povo de Deus, o povo de Deus também passa por provações.
Como foi que a igreja, afinal de contas, resistiu até hoje? Com tantos opositores, com tantos obstáculos, como ainda a igreja se mantém de pé? Que reações, meus irmãos, são aceitáveis quando nós estamos sob pressão e não temos conhecimento de quando a nossa angústia será amenizada? Porque um dos grandes problemas quando nós estamos angustiados é que nós não sabemos responder até quando. Até quando vai durar a angústia? A IPSA tem algumas décadas de história, desde a sua organização, e com certeza, ao mesmo tempo em que há muitas recordações alegres, não é difícil imaginar que às vezes, talvez em nossos livros de ata, ou na tradição oral transmitida pelos mais velhos, nós percebemos que certos momentos de tristeza e de inquietação já se abateram sobre nós ou sobre os nossos irmãos. Existe alguma maneira mais adequada de lidar com as dores do passado e as consequências que elas geram? As tristezas de outrora ou a lembrança dos dias maus devem nos paralisar, devem nos aprisionar, devem nos atormentar? Ou Deus tem outros planos melhores para nós enquanto Ele permite as tempestades e turbulências? Eu fiz várias perguntas, irmãos, mas apenas uma delas se tornará, assim, o tema da mensagem que eu gostaria que você guardasse hoje. De que modo as experiências difíceis podem nos ser úteis? De que modo as experiências difíceis podem nos ser úteis? Porque a angústia é inevitável. Ninguém vai sobreviver muito tempo nesse mundo sem ficar angustiado. Algumas vezes. E talvez de uma forma muito prolongada. A questão é, o que nós vamos fazer com ela? Com a angústia? O que nós vamos fazer quando estivermos sendo assolados? De que modo as experiências difíceis podem ser úteis para nós? Nesse momento você pode tentar responder isso em seu coração, mas permaneça com esse questionamento em mente enquanto você acompanha a nossa exposição, porque eu vou propor pelo menos 3 pontos de resposta com base no que diz o Salmo 129. De que maneira as experiências difíceis podem nos ajudar? De que maneira nós podemos fazer bom uso delas? De que maneira elas podem nos ser úteis? O primeiro ponto, quando elas se tornam um instrumento para o louvor. Quando elas se tornam um instrumento para o louvor da glória de Deus. Essa lição nos dá, irmãos, aqui a oportunidade de relembrarmos acerca do que são os salmos de romagem. Os salmos de romagem correspondem a um conjunto de cânticos que expressam uma diversidade de anseios que o povo de Deus carrega no seu coração. São orações cantadas que indicam confiança no Senhor, gratidão, desejo por comunhão, a construção de um lar nos moldes da palavra de Deus e assim por diante. Esses salmos refletem que os crentes eventualmente são tomados pelo medo, pela dúvida e são atacados por inimigos cruéis. Em meio a tudo isso, eles podem contar com a companhia constante de Deus que os conduz pelo caminho. Não por acaso, estes 15 salmos, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134, eram entoados em 3 ocasiões especiais no ano, quando os judeus se deslocavam de todas as partes em direção a Jerusalém. Os israelitas viajavam louvando a Deus e louvavam a Deus em meio a muitos perigos e riscos. E quando chegavam no Monte Sião, o entusiasmo deles era ainda maior, porque as tribos se reuniam para, enfim, adorar a Deus de maneira conjunta e renovar as suas forças. Era uma questão de identidade nacional e de disciplina espiritual. Os verdadeiros crentes sentiam e sentem prazer em práticas como essas, porque nós vivemos para o louvor de Deus. Nós temos sempre motivos para adorar a Deus, porque adorar a Deus é a nossa razão de existir. O Salmo 129 comprova essa tese, porque ele demonstra que quando as memórias do suspense, do horror, se projetam de novo e de novo sobre os nossos pensamentos, logo também surgem as memórias do favor e do livramento que nós encontramos no Senhor.
Um olhar atento revelará, inclusive, uma boa semelhança entre o Salmo 129 e o Salmo 124, que também tem a temática de salvamento, principalmente com a expressão Israel que o diga. Notem isso, irmãos. Como que começa o Salmo 124? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Como começa o Salmo 129? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. De repente, o que seria a lembrança de um passado sombrio ou nebuloso se torna a lembrança de um socorro providencial que nunca mais queremos esquecer. Porque são essas memórias que nos dão esperança. São essas memórias que nos fazem cantar e glorificar o nosso Criador, Salvador e Provedor. É assim que nós conhecemos algumas virtudes ou alguns atributos de Deus, quando estamos padecendo e somos socorridos por Ele. Talvez por nossos padrões, o Salmo 129 nem parece muito um hino de louvor, mas é sim. Podemos nos enganar pelo início lamurioso ou pelo final imprecatório, mas essa seria uma visão superficial. O Salmo, em todas as suas partes, está permeado por declarações de fé. É a fé do salmista que o sustenta. É a fé do povo de Deus que faz com que haja perseverança. Inclusive quando ele lamenta, ou quando ele pede que Deus julgue os ímpios. Dentre os exemplos que poderíamos citar, eu quero dar destaque ao início do verso 4. Mas o Senhor. Presta atenção nisso. Mas o Senhor. Alguns insinuam que o mas é uma expressão tão forte que tudo que vem antes dela é de pouca importância. E, de fato, as conjunções adversativas trazem muita ênfase, não ao que foi dito anteriormente, mas ao que vai ser dito na sequência. E aqui no verso 4, o que é que vem logo na sequência? O Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Sempre haverá um mais o Senhor na vida do crente. Sempre haverá um mais o Senhor na vida daquele que anda com Deus. Nós podemos até relatar as nossas inquietações, mas elas sempre serão seguidas de um mas o Senhor. Prestem atenção nisso, irmãos. Os nossos pecados nos oprimiram, mas o Senhor. Satanás nos lançou tentações, mas o Senhor. Já estivemos desanimados, mas o Senhor. Já estivemos doentes, mas o Senhor. Homens que pareciam invencíveis tombaram, mas o Senhor. A maldade alheia já bateu a nossa porta, mas o Senhor. Mas o Senhor. Mas o Senhor. Sempre existe um mais o Senhor que muda toda a história, toda a realidade da nossa vida. E porque Deus está no centro de tudo o que acontece conosco. E porque Deus não está indiferente a tudo o que acontece conosco, ou a tudo que nós padecemos. E porque Deus se compadece de nós nas nossas tribulações. E porque Deus traz alegria depois do choro. Nós podemos louvá-lo. Então, quando as experiências difíceis se tornam um instrumento para a adoração, quando elas enriquecem o nosso louvor, quando elas nos dão ainda mais fôlego para professar a nossa fé. Quando isso acontece, meus irmãos, é porque nós estamos fazendo bom uso das experiências amargas. Se essas experiências difíceis se tornarem um instrumento para o louvor, elas certamente serão úteis. Não porque elas nos encherão de mágoas, não porque elas nos deixarão abatidos a cada vez que nós revivermos esses fatos passados que nos angustiaram, ou que são dolorosos. Não porque nós iremos murmurar ou tentar reescrever a história de acordo com o que nos é mais conveniente, mas porque estas experiências cumprirão o seu papel fundamental. Se você tiver uma correta cosmovisão, essas experiências nos levarão a glorificar ainda mais a Deus.
Depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, eles não tiveram mais dificuldades em falar sobre o período da escravidão. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos não tiveram mais dificuldades para falar sobre a sua morte. O período de dor pode até passar a ser visto com um certo grau de satisfação por causa daquilo que Deus fez e faz. Então, ok, você pode passar por algum período de amargura, mas quando Deus te livra, e quando Deus opera os seus grandes e pequenos milagres, dá uma grande satisfação para nós. Falar sobre essas coisas. Quem nós éramos, quem nós somos, onde nós estávamos, onde nós estamos, como nós pensávamos acerca de Deus, o que Deus fez por nós. Pois é, meus irmãos, a melhor maneira de lidarmos com um passado tenebroso é pensar no que Deus fez por nós. A melhor maneira de lidarmos com um passado tenebroso é adorar a Deus por termos sobrevivido. Pela mudança que Ele operou em nossa sorte. Ou porque, mesmo sem ter todas as respostas, acreditamos que Deus segue trabalhando para o nosso bem. Em segundo lugar, de que modo as experiências difíceis podem nos ser úteis? A segunda resposta, quando elas não nos tornam autocentrados. As experiências difíceis não devem nos tornar egoístas. As experiências difíceis não devem nos tornar invejosos. As experiências difíceis não devem fazer com que nós voltemos o olhar tão somente para o nosso próprio drama particular. Nós temos que pensar no que Deus está fazendo. Nós temos que olhar para além das circunstâncias. Existe uma tendência, irmãos, que costuma dominar as nossas percepções. Especialmente quando estamos em aflição. Quando estamos em aflição, o nosso olhar se volta apenas para o nosso pequeno problema e nós nos concentramos tão somente em nós mesmos, com todas as forças. Fechamos o nosso olhar para qualquer outra coisa, fechamos o nosso ouvido para qualquer coisa que alguém diga e nos concentramos na nossa dor, em nossas necessidades, em nossos desejos. Já temos a inclinação pecaminosa de sermos autocentrados, mas isso é potencializado nos momentos de desconforto muito fortes. Então, é possível que fiquemos revoltados, que nos aborreçamos facilmente com outras pessoas, que comecemos a questionar a sabedoria de Deus. Não conseguimos mais agir com gentileza ou com generosidade, porque estamos amargurados com a nossa dor e presos no nosso mundo, no nosso reino. Nessas horas, muitos querem que todas as atenções se voltem para eles. Nessas horas, muitos se enchem de autocomiseração, não conseguem notar que os transtornos do mundo afetam vários dos seus semelhantes, de um modo tão ou mais agudo do que o que ocorre com cada um deles. A intensidade do sofrimento pode nos fazer pensar por um instante que nós somos os mais miseráveis da terra, que ninguém enfrenta tantas adversidades como nós, que ninguém nos entende. Talvez você já tenha dito isso, talvez você já tenha ouvido isso. Mas por que que eu sofro tanto? Por que que tudo acontece comigo? Eu sei que outras pessoas passam por situações difíceis, mas as minhas são imbatíveis. Irmãos, isso é tolice, mas por que que nós pensamos assim? Nós pensamos assim porque nessas horas o nosso foco se volta ainda mais para nós mesmos e nós tendemos a nos tornar autocentrados. Alguém aqui pode achar estranho, mas eu garanto que essas são falácias presentes nos discursos de muita gente. E essas alegações são ridículas, porque se todo mundo que falasse assim estivesse falando a verdade, na verdade, nós teríamos muita e muita gente padecendo de uma forma quase que insuportável. Mas será que isso é real? Será que isso é uma percepção falha? Será que isso é um equívoco? Certamente.
Tem mais. Pior do que nós nos compararmos de forma inadequada com os outros e talvez sermos até consumidos por um tipo de inveja injustificável, já que achamos que os outros estão sempre melhores do que nós. Já que achamos que Deus é sempre mais bondoso com o outro do que comigo. Também é possível falharmos terrivelmente em enxergar os desígnios de Deus em nosso viver. Há um grande perigo nisso, meus irmãos, porque é como se insinuássemos que Deus não sabe o que está fazendo e que nós estamos absolutamente certos do que é melhor para nós. Isso simplesmente também não é verdade. Nós não somos mais sábios do que Deus. Como o C.S. Lewis disse uma vez, não sei onde eu estaria se Deus tivesse respondido todas as orações tolas que eu fiz em minha vida. Imagine você se Deus tivesse atendido todas as nossas orações como nós queríamos. Ainda bem que isso não acontece. Talvez alguns de nós não estaria aqui nessa noite. Porque os rumos da vida mudariam. Só que Deus sabe o que faz. Deus é muito mais sábio do que nós. Pois é, meus irmãos. Deus está gerindo os acontecimentos que nos afetam. E enquanto Ele gere os acontecimentos que nos afetam, Ele molda o nosso caráter. E Ele cumpre alguns planos que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Deus está forjando o nosso ser, mesmo que o processo para isso seja penoso para nós, em alguns aspectos. A nossa história é menor do que a história que Deus escreve em nós e através de nós. Então, é errado querermos ocupar o trono, não temos o direito de sermos egocêntricos e nem de desconsiderarmos as verdades de Deus em favor de uma interpretação pessoal e particular das coisas. Não permita que as lembranças amargas tornem você uma pessoa amarga. Isso é uma questão de escolha, de decisão. Todos nós temos acontecimentos desagradáveis, experiências desagradáveis para contar. Não deixe que as experiências desagradáveis tornem você uma pessoa desagradável, mal agradecida. Olhe para Deus, pense em Deus e naquilo que Deus está fazendo. Você certamente não estaria aqui, você certamente não seria a mesma pessoa que você é hoje, se Deus não tivesse permitido algumas dessas experiências indesejáveis na sua trajetória. É verdade, a angústia pode atrapalhar a nossa caminhada cristã, se nós não sabermos como lidar com ela. Observe as opressões e perseguições que o povo de Deus enfrentou no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Até hoje, muitos crentes vivem em um contexto pavoroso somente por serem crentes. Mas se nada disso for suficiente para convencê-lo, pense no sofrimento de Jesus Cristo, nas humilhações todas, na crucificação. Ele sim, segundo o profeta Isaías, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, de um modo muito negativo de encararmos as vivências desagradáveis, é deixar que elas nos tornem autocentrados. Vejam que no texto, nós não temos meras referências ao infortúnio de um indivíduo, mas nós temos referências às dificuldades enfrentadas por Israel coletivamente. Então, o salmista não está falando simplesmente de suas próprias dores, mas ele está falando de como o povo de Deus enfrentou provações. O que eu quero dizer é que o salmista não está pensando apenas em si, ele não está focado apenas em si, mas em seus irmãos, na obra de redenção, que inclui todos eles. Então, mais do que falar sobre os seus problemas, o salmista quer dar ciência pública do que Deus realizou por ele e pelos outros crentes. Ele insere o seu próprio testemunho de como Deus o ajudou a superar obstáculos, mas a sua intenção primária é destacar, em linhas gerais, como Deus ajudou os seus filhos. Dessa maneira, o escritor se utiliza, sobretudo, de uma figura de linguagem que nós conhecemos como personificação.
Do mesmo jeito que Deus cuida de cada um de nós, o salmista fala de Israel como se fosse uma pessoa que Deus cuidou desde o nascimento e durante a juventude, principalmente nos dias de maior vulnerabilidade. Vejam os versos 1 e 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Vejam que o povo de Deus sofre, irmãos, e não é algo pontual. O sofrimento na vida do povo de Deus não é pontual. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. O verso 3 descreve isso dizendo: os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Essa imagem impactante é extraída do contexto agrícola. O que é que acontece quando a terra é arada para o plantio? Grandes buracos, riscos são feitos no solo com o uso dos animais ou com os equipamentos próprios, não é? Então imagine que você esteja olhando, vendo de uma visão panorâmica o que é que acontece do alto. O que é que acontece com a terra? É como se a terra fosse rasgada ali. É como se a terra ficasse arranhada, partida de cima a baixo. É uma referência aos ferimentos ou às agressões que as costas ou os lombos dos escravos tinham que suportar nas mãos dos seus carrascos. Isso pode ser dito de Israel como nação, irmãos? Pensando em Israel como nação, dá para dizer isso? Sim, a ideia é que os hebreus foram maltratados desde a mais tenra idade e eles traziam cicatrizes, eles traziam marcas consigo. Os irmãos sabem que com a ida de Jacó e seus filhos para o Egito, Israel praticamente já nasceu em uma terra estranha. E com o tempo se tornou ali um povo oprimido. Eles gemeram por anos na terra dos faraós, até que Deus os libertou. Depois veio a travessia do deserto, depois vieram as guerras desgastantes contra os cananeus, o jugo dos assírios, o inominável cativeiro babilônico. Esse salmo, aliás, é muito provavelmente pós-exílico, e então ele retrata todos esses episódios em perspectiva. Paralelamente, se você fizer um breve estudo na história da igreja cristã, verá que nos primeiros séculos os crentes foram duramente perseguidos pelos imperadores romanos. Verá também que com a eclosão da reforma protestante, fiéis foram massacrados em muitos países. O sangue dos mártires cristãos já foi derramado em inúmeros lugares do mundo. Os cristãos trazem consigo, irmãos, uma longa história de perseguição entre os hindus, muçulmanos, comunistas, regimes ateus diversos. O século XX mostrou isso de uma forma indiscutível. Até hoje, missionários são presos, igrejas são queimadas, crueldades são cometidas contra os crentes. Como alguém ressaltou muito bem, falando sobre os primeiros cristãos, abre aspas, suas propriedades foram confiscadas, foram aprisionados, seus direitos civis foram tirados, suas cabeças rolaram, seus corpos foram consumidos em brasas, foram lançados aos animais selvagens. Contudo, apesar de toda a oposição, a igreja criou raízes e aumentou. Nem toda a fúria de 10 perseguições podem exterminá-la da terra. Os dentes dos animais selvagens não puderam esmigalhá-la até virar pó. O fogo não pôde queimá-la. As águas não a afogaram. O calabouço não a confinou. A verdade é eterna, como o grande Deus de cujo peito ela irrompe e, portanto, não pode ser destruída. E porque o cristianismo é verdade e não mentira, os seus inimigos nunca prevalecerão contra ele. E os aradores desse mundo ainda estão rasgando a carne daqueles que servem a Deus. Ainda estão angustiando aqueles que querem viver fielmente. Então, veja, ninguém pode negar a dor pessoal de ninguém. E nós somos chamados a nos compadecer e a auxiliar uns aos outros. Mas não deixem de pensar, irmãos, que as coisas não giram em torno de nós.
O salmo parece iniciar falando sobre angústias pessoais, mas logo o salmista se concentra sobre as dores que afetam o povo de Deus. Não é sobre nós, por nós, para nós, mas é sobre Deus, por Deus, para Deus. Para Ele são todas as coisas, inclusive a nossa angústia. Não são apenas as nossas costas que foram dilaceradas. As costas de Cristo também foram dilaceradas. E não desprezemos as coisas que Deus está fazendo no mundo. Por mais duras que sejam algumas das nossas recordações, Deus trabalhou em nós e em outros, abençoando, restaurando ou mesmo punindo, como Ele quer. Deus mandou José ao Egito através de muito sofrimento pessoal, mas esse envio representou uma bênção para aquela nação pagã, para outros povos da terra, para a própria família de José, porque anos mais tarde todos eles puderam sobreviver a um período de fome severa. As perdas de Jó, as graves enfermidades dele, não eram apenas sobre ele, mas era sobre a vontade de Deus que prevalece sobre as investidas de Satanás. Era sobre a importante lição de que o nosso apego a Deus deve ser incondicional, de que Deus nunca está distante nos momentos que nós mais precisamos. Era sobre como nós podemos ser orgulhosos e insensíveis, tentando decifrar o que não sabemos, como acontecia com aqueles amigos dele. Sim, meus irmãos. Era sobre como o justo pode enfrentar as piores dores desse mundo e ainda se manter íntegro. Como, aliás, fica claro muito tempo depois, no Calvário. Poderíamos falar de Ruth, que perdeu o marido, mas encontrou em Boaz o seu resgatador? E a história do domínio babilônico e persa não é meramente a história de Daniel, de Esté, de Neemias. Se tratam de crentes admiráveis, mas ainda assim, eles são apenas notas de rodapé em uma história bem maior, cujo personagem central é Deus. O protagonismo é de Deus. E nós erramos todas as vezes que tentamos nos colocar no centro dessa história. E esse é um erro comum dos homens cometerem, em função das distorções e dos pecados. Então, quando as noites ficarem mais escuras para nós, vamos parar de olhar só para nós e vamos olhar mais para o que Deus está fazendo. É isso o que nos fará louvá-lo, mesmo que certas recordações continuem não sendo agradáveis. Pode até ser que as lembranças de algo desagradável não me façam sorrir, não alegrem o meu coração. Mas essas lembranças podem ser sufocadas por algo maior, pela bênção que vem da parte do Senhor, pelo livramento que vem da parte do Senhor, pelo testemunho que eu posso dar do que Deus tem feito. É um exercício espiritual que precisa reverberar na nossa mente e na nossa linguagem. Então vamos parar de falar em termos de eu, e vamos exercitar a nossa mente e o nosso coração para falarmos mais em termos de Deus, Deus, Deus. Não é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. É o que Deus faz, é quem Deus é. Você pode até afirmar, muitas vezes me angustiaram. Contudo, se nas frases seguintes não houver um mais o Senhor, esse pode ser um sinal de que as suas lentes estão embaçadas. Os momentos de angústia não são para serem esquecidos. Eles trazem lições. Eles servem para denotar a grandeza daquele que nos salvou. As experiências difíceis podem ser úteis na medida em que elas quebram as estruturas da nossa idolatria, na medida em que elas nos humilham para que vejamos mais a Deus do que a nós mesmos. Más recordações podem ser boas recordações. Más recordações podem se transformar em boas recordações.
Quando nós constatamos que aquilo que poderia significar uma catástrofe nos aproximou mais de Deus, nos fez conhecê-lo melhor e nos tornou pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Terceiro e último lugar, quando é que as nossas experiências podem ser úteis? Quando é que as experiências amargas e difíceis e desagradáveis podem nos ser úteis? Quando, para além delas, podemos ver a bênção e a justiça de Deus. Vejam, irmãos, uma conjuntura temporal ruim não pode falar mais alto em nosso coração do que a certeza de uma vitória verdadeira e definitiva. E também não podemos ignorar que a nossa vitória se deve à vitória de Cristo, sendo que a vitória de Cristo inclui o castigo dos ímpios e a destruição completa dos planos malignos. Sabem o que é mais interessante nesse aspecto? É que as circunstâncias imediatas nem sempre parecem reproduzir bem a verdade de que o crente vence e que o incrédulo fracassa inapelavelmente. Eu vou repetir. As circunstâncias imediatas, aquilo que está ao alcance dos nossos olhos em um primeiro momento, nem sempre refletem a verdade de que o crente vence e o incrédulo fracassa. Inapelavelmente fracassa. Vejam, quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava pendurado no madeiro, não parecia que ele estava vencendo. E não parecia que os seus inimigos estavam sendo todos derrotados. Mas era exatamente isso que acontecia. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava vencendo a morte. E estava vencendo todos os seus inimigos. Aqueles que celebravam a morte de Jesus, achando que era o seu fim, não sabia o que estava por vir. Então, o momento de angústia para Jesus foi um momento de vitória. O apóstolo Paulo afirma que Jesus, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Era um momento de angústia para Cristo, mas era um momento de vitória retumbante. Alguém poderia, eu pergunto, alguém poderia olhar para as grandes civilizações da antiguidade, do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia, e afirmar que a bênção pactual de Deus não estava com eles? Apesar das pirâmides, das riquezas, de todo o poderio bélico, a bênção pactual de Deus não era com esses povos ou civilizações, mas a bênção pactual de Deus era com os judeus que eles escravizavam. E é agora que a nossa mente dá um nó. Como que isso é possível? Sim, um povo angustiado era um povo vitorioso. Um povo rico e opressor, na verdade, era um povo derrotado. Como que pode? Alguém poderia olhar para Paulo enquanto ele discursava diante do governador Félix ou do rei Agripa e imaginar que diante de Deus o status de Paulo era muito melhor? Alguém poderia imaginar isso? Alguém poderia imaginar que as algemas que estavam colocadas sob os braços de um homem verdadeiramente livre, que era Paulo, contrastava com pessoas que estavam em um trono, governantes que estavam assentados em um trono, mas que nem por isso eram menos perdidos, ignorantes e desgraçados diante de Deus? Às vezes, é o angustiado que está vencendo. Alguém poderia imaginar que nas vezes em que o Império Romano se ergueu contra a igreja, todas as vezes em que o Império Romano se ergueu contra a igreja, ele perdeu a batalha?
Alguém tem dúvida disso? Porque, afinal de contas, o Império Romano sucumbiu. A igreja, que eu saiba, está aí até hoje. Quem venceu a batalha? A questão é muito simples. Se quem luta contra a igreja, luta contra Cristo, a igreja não tem como perder. E aqui, meus irmãos, está a razão da nossa esperança. Se quem luta contra os filhos de Deus, luta contra Deus, nós não temos como perder. É uma vitória certa. Não é espantoso isso, irmãos, para as nossas pobres mentes, mortais, limitadas? A Epístola aos Coríntios diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo e que aprouve a ele salvar os que creem pela loucura da pregação. Como Deus inverte a lógica das coisas. Quando Deus anunciou a Abacuque que os caldeus arrasariam Judá, o profeta não pôde atinar com isso. Quando mais adiante, Deus mostrou que a história não terminava assim, que o juízo também se abateria sobre os maus, Abacuque faz uma oração e com a oração dele o livro termina. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça, Ele me faz andar altaneiramente. Em outras palavras, ainda que o mundo inteiro se abale, e os invasores devorem tudo que os meus olhos podem contemplar, a razão da minha alegria é o Senhor. Ele é a minha salvação. Não os alimentos, não os ambientes que ocupamos. Eu posso perder tudo. Não perderei o Senhor. Ele há de me fortalecer, me manter firme e me dar a sua bênção. Ainda em outras palavras, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Só o cristianismo une essas coisas assim. O apóstolo Paulo acabou de dizer, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Aí na sequência ele diz, nós somos mais do que vencedores. Como é que alguém que é entregue à morte todo dia é mais do que vencedor? Não perca de vista que, independente das lembranças chocantes, do horror e da perturbação, o Senhor nos dá a vitória. Vejam isso no verso 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Vejam agora nos versos 3 e 4. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O que significa essa segunda parte desse versículo, irmãos? Que Deus quebra os nossos grilhões. Que Deus nos liberta das amarras que nos foram postas. Nós precisamos saber que Deus se impõe contra o mal. Precisamos saber que os ímpios não são livres para fazer o que querem, porque Deus os controla, Deus os tem nas suas mãos, Deus os coloca onde Ele quiser. O que nós vamos encontrar do verso 5 ao verso 8 é uma oração imprecatória. Algo relativamente comum na Bíblia e nos Salmos, mas que não pode ser confundido com sentimento de vingança pessoal, com falta de amor ao próximo, com ausência de espírito cristão, nada disso. Os autores bíblicos, nessas horas, reivindicam a justiça de Deus contra todos aqueles que não se arrependem, contra aqueles que são cruéis e permanecem na sua crueldade, contra aqueles que mergulham no pecado e cometem todo tipo de torpeza, promovendo no mundo o que há de pior. Aqueles que vivem para a causa de expandir as trevas sobre a terra enquanto tentam sufocar a luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz do testemunho que os crentes dão. Há muitos homens que querem fazer isso. Há muitos homens que querem transformar a verdade de Deus em mentira, que adoram a criatura em lugar do Criador, que desvirtuam os padrões absolutos do Senhor, que chamam o bem de mal e o mal de bem,
que ceifam a vida de inocentes, que são violentos, mentirosos, contumazes, que abusam do seu poder contra os mais fracos, que têm o prazer de destruir famílias e relacionamentos, que espalham heresias incontáveis por ganância. Há muitos homens que fazem isso. Ora, Deus tem o direito, Deus, ninguém, não nós, ninguém na esfera pessoal, mas Deus tem o direito de se levantar contra esses homens perversos. E o salmista se coloca nas mãos de Deus e clama pela justiça de Deus, como o crente e a igreja faz e deve fazer. O Senhor pode quebrantar os corações endurecidos e provocar arrependimento, ou o Senhor pode punir de forma justa os rebeldes, desafeiçoados e cruéis. É isso que a oração imprecatória busca. Eu costumo dizer, e talvez essa seja uma forma bem interessante de entender isso, eu costumo dizer que a oração imprecatória é a face 2 do clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E por que eu digo isso? Porque todos nós concordamos que é legítimo pedir para que Jesus volte. Essa é a oração que a igreja sempre fez. Essa é a expectativa que todos alimentamos no nosso coração, não é? Você não quer ver a glória de Deus se manifestando sobre a terra? Você não quer contemplar Jesus Cristo reinando e voltando e transformando a realidade? Nós não aguardamos esse dia como o dia da nossa vitória? Pois é, mas quando Cristo vier, você sabe que quando Cristo vier, Ele julgará o mundo. Ele atuará como juiz. Ele dirá para um grupo de pessoas: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ele também dirá para um outro grupo de pessoas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nunca vos conheci. É por isso que eu digo que, de certo modo, não exatamente, mas de certo modo, a oração imprecatória é a parte 2 da oração Maranata, vem Senhor Jesus. Porque quando Jesus vier, saiba, Ele vai vir para nos resgatar, para nos redimir plenamente, mas Ele vai vir para punir os maus, os que não se arrependeram, os que perseguiram a igreja. E isto é o que compõe uma oração imprecatória, é o que está presente na palavra do salmista, de uma maneira ou de outra. São basicamente 3 pedidos que ele faz acerca do castigo de Deus sobre os ímpios. Primeiro, que eles sejam envergonhados e afastados dos crentes. Segundo, que a glória deles se apague e a força deles seja drasticamente reduzida, até mesmo para que o tempo da maldade deles não seja prolongado. 3, que o fracasso deles seja público e notório. Rapidamente vamos verificar essas coisas. Primeiro, olha só o pedido do salmista: que esses homens sejam envergonhados e afastados dos crentes. Verso 5, sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sião é uma figura de linguagem para incluir todo o povo de Deus. É uma marcação que inclui o povo de Deus, porque Sião era o lugar onde ficava o templo, você sabe, onde os crentes se reuniam ali em Jerusalém. Essa era a ideia, para cantar, inclusive os cânticos de romagem, prestando culto ao Senhor. Os que odeiam a igreja devem saber que eles serão envergonhados. Observem que aqui o ódio parte contra a igreja, não é? O salmista está dizendo claramente: sejam envergonhados os que odeiam Sião. Nós estamos e devemos semear o amor e o evangelho, mas não há como controlar o fato, não há como impedir ou evitar o fato de que aqueles que servem a Deus em todas as épocas serão sempre vitimados e serão sempre alvo do ódio de quem não ama o Senhor. Então o salmista diz: sejam envergonhados e repelidos os que odeiam Sião. Os que odeiam a igreja serão envergonhados. A palavra aqui também denota alguém que gemerá pela própria culpa, que não escapará de constrangimento, que será ferido pelo remorso. Esses também serão repelidos
movidos para longe de Deus e daqueles a quem ele ama. A palavra para repelidos aqui indica que Deus rejeitará, tirará da sua frente, moverá, virará as costas para aqueles que odeiam seu povo. E os crentes também devem ter consciência de que Deus, na sua misericórdia, realmente, muitas vezes, afasta de nós certas personalidades como uma forma de nos livrar do mal. Isso não é verdade sempre, irmãos, mas às vezes, quando Deus afasta algumas pessoas de nós, é para dar livramento. Segundo, a sequência mostra que esses homens maus sucumbem rapidamente e que, por vezes, Deus está disposto a fazer com que o número deles seja drasticamente reduzido. Versos 6 e 7. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do celeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. O que é uma erva no telhado? Para pensar nisso. Uma erva, uma plantinha no telhado. O que é? É uma planta, uma muda, que nasce, casualmente nasce, em cima de uma casa, e como o local é inapropriado, ela não tem como fincar raízes profundas. O sol bate no telhado, a erva que nasceu ali não tem como escapar de uma morte rápida, mal nasceu, já morreu, já passou, ninguém viu, ninguém sabe contar o que aconteceu, é tão rápido que ela nem cumpre direito o seu papel. O ceifeiro nem tem como encher a mão, nem pegar um punhado maior para colocar entre os braços. Martinho Lutero elaborou uma interessante reflexão sobre o que fazem esses homens ímpios, como os crentes devem reagir e o que Deus dará a eles. Diz Martinho Lutero o seguinte: os perseguidores perversos no mundo são os homens mais desprezíveis. Os cristãos, em momento algum, pensam em desarraigá-los ou cortá-los. Os cristãos não os perseguem, não vingam os seus ferimentos, mas permite que eles cresçam, se gabem e se gloriem o quanto desejarem. Pois os cristãos sabem que estes homens não haverão de resistir a um vento veemente. Como ervas no topo dos telhados, secam pelo calor do sol, as tiranias perecem e em pouco tempo desaparecem. O fiel no sofrimento vence, mas o perverso no agir é derrotado. Perece miseravelmente, como todas as histórias de todos os tempos testemunham claramente. Você já parou para pensar que uma vida distante de Deus pode significar uma vida curta? Uma vida distante de Deus pode significar uma vida desperdiçada? Porque o pecado promete vida desde o Éden. Mas o pecado entrega morte desde o Éden. O convite do pecado é para a morte, não é para a vida. Quem convida para Deus é Cristo. Quem convida para a vida é Cristo. Em contrapartida, a obediência ao Senhor costuma prolongar os dias de muitos homens sobre a terra. O 5º mandamento fala sobre isso. O livro de Provérbios, por exemplo, lembra desse fato. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, o salmista pede que o fracasso desses homens seja grande, público, para que a glória de Deus se manifeste. Na verdade, o texto revela que o final dos ímpios é triste. Que eles não contarão com a sensibilidade dos outros, tamanha a maldade que fizeram. E, aliás, meus irmãos, isso é uma coisa que nós podemos notar nas nossas experiências, não é verdade? Pessoas que praticam muita maldade e que vivem praticando o mal, terminam sozinhas, abandonadas, solitárias. Verso 8 diz assim: também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Perceberam? Os maus são relegados, no fim, a uma situação de abandono completo. Eles nem gozam da bênção de Deus, nem contam com a boa vontade dos homens. Isso é algo que nós podemos observar e aprender com as experiências da vida, porque, como falei, não são poucas vezes que aqueles que se entregam à maldade terminam sozinhos, arruinados, tristes e sem a compaixão daqueles que os observam. Consequência do mal que praticaram. Portanto, fuja do mal,
apegue-se ao bem. Deixe o caminho dos ímpios, ande pela vereda dos justos. A bênção de Deus é para os que o temem. O juízo de Deus é para os que os desprezam. Mas, meus irmãos, partindo para o encerramento, eu gostaria de fazer aqui um destaque extremamente importante. E eu quero que você olhe fixamente para Jesus Cristo. Pense em Jesus Cristo, sobretudo agora. Porque toda a mensagem desse salmo e tudo que eu estou falando aqui faz sentido por causa dele. É nele que toda angústia se resolve. É nele que todo desprezo e martírio tem fim. É por ele que a igreja está disposta a enfrentar as maiores perseguições. É natural que nós não queiramos amargar os nossos dias com experiências negativas. No fundo, a nossa tendência é evitar e fugir do caminho da angústia. Ninguém quer ficar angustiado. Ninguém gosta disso. Nós não queremos a angústia da perda, não queremos a angústia da espera, nós não queremos a angústia da ameaça, não queremos a angústia da solidão, não queremos a angústia da hostilidade, não queremos a angústia da morte. Angústia é uma coisa muito difícil para nós. Exatamente por causa disso, nós jamais seríamos capazes de solucionar o nosso drama principal. Porque a nossa luta contra o pecado não pode ser feita em um conforto luxuoso de uma viagem relaxante. A luta contra o pecado é em uma arena inóspita de guerra para a alma. Muitas pessoas desejam agradar a Deus, mas desde que isso não implique em um custo alto. Muita gente quer viver na expectativa falsa de que vai passar incólume diante de todas as afrontas da existência. Só que essa é uma batalha feroz. Não dá para sair dela sem um arranhão. Esse é um mundo caído, quebrado, em que as pessoas saem para brincar e se machucam feio. Algumas alegrias que nós vivemos aqui nos iludem, irmãos, mas o fato é que esse mundo não é exatamente um parque de diversões. Nunca foi. Desde a queda, nunca foi. É nessa hora que Jesus se torna o nosso herói imbatível. Jesus veio a esse mundo para sofrer a angústia das angústias. Enquanto você corre da angústia, enquanto eu corro da angústia, Jesus veio para ser angustiado. Ele veio para enfrentar a angústia do juízo divino, a angústia do desamparo, a angústia da traição, a angústia do tapa violento que nós não queremos levar, a angústia do prego infame, a angústia das testemunhas falsas que mentiram, a angústia do julgamento fabricado, a angústia de ficar nu e exposto, a angústia de ser humilhado, a angústia de uma sede respondida com uma esponja de vinagre, a angústia de desfalecer na mão de gente corrupta, interesseira, invejosa, violenta. Jesus veio para enfrentar angústia. Angústia é algo muito ruim. Muito ruim. Todos nós, com razão, queremos fugir da angústia, porque nós não damos conta. Não damos conta. Mas Jesus veio para ser angustiado. Ele veio para sofrer pelo nosso pecado. Você consegue perceber a singularidade da obra da salvação aqui? Em determinado momento, isso foi tão pesado que no Getsemane ele suou sangue e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A intensidade daquelas dores foi tão grande que enquanto recebia a ira santa de Deus na cruz, literalmente trevas cobriram não apenas a sua alma, mas a própria criação. Ali o dia se fez noite de verdade e o sol escureceu. Nada do que nós passamos nesse mundo pode se comparar com o que Jesus teve que suportar. Mas ele suportou. E sabe por que Jesus passou pela angústia? E suportou toda essa angústia? Para nos livrar da angústia eterna.
Porque condenação e inferno é angústia eterna. Preste atenção nisso, porque é uma utopia achar que nesse mundo nós não seremos angustiados. Mas por causa do que Cristo fez, nós podemos sim ter uma bendita esperança de que nós não seremos eternamente angustiados. Eu não vou passar nesse mundo sem angústia, mas eu não vou ser eternamente angustiado. Por causa da angústia que Jesus passou. A questão central, então, não é evitarmos o sofrimento e construirmos o paraíso aqui. A questão é o que podemos aprender e como podemos crer naquele que padeceu para nos mostrar que nenhuma angústia precisa durar para sempre. Para todos os que nele creem, nenhuma angústia durará para sempre. Meus irmãos, todos nós passamos por experiências difíceis na vida. Parte do que você é hoje decorre exatamente disso. Mas Deus usa tudo o que acontece em nosso favor e não em nosso desfavor. Ele quer que nós cresçamos, que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo, de modo que nenhuma dor que nós temos que suportar é vã. Mas nem todo mundo lida ou entende as adversidades de uma forma bíblica. Nós somos convidados a pensar nessas angústias da história, nessas angústias da igreja, nessas angústias pessoais, de uma forma bíblica. Por vezes o passado tormentoso nos vem à mente e nos deixa desnorteados, confusos e até agressivos. Mas certamente não é isso que Deus quer de nós. Então, de que modo as experiências difíceis que vivenciamos podem nos ser úteis? Primeiro, quando elas se tornam um instrumento para o louvor. Segundo, quando elas não nos deixam autocentrados, amargos, ingratos. Terceiro, quando para além delas, nós podemos enxergar a bênção e a justiça de Deus. Que você tenha isso em mente. A cada nova angústia que surgir, que você tiver que enfrentar. Que Deus te sustente, para que a angústia não atrapalhe a sua caminhada. Pelo contrário, para que ela produza esse efeito benéfico e cumpra todos os bons e santos propósitos que Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus de misericórdia que nos auxilia na nossa dor, na nossa fraqueza, no derramamento da nossa lágrima. Nada é em vão. Tudo tem solução no Senhor. Tudo tem explicação no Senhor. O Senhor tem conduzido o nosso caminho e nós sabemos que assim será até o fim. E sabemos que Cristo há de voltar para acabar, para pôr fim a todo drama, a toda miséria e a toda angústia desse mundo. Que o Senhor confirme a cada dia essa esperança em nosso coração. Que o Senhor fortaleça e abrace o teu povo, ó Deus. E que o Senhor cuide de nós, para que não venhamos a sucumbir, mas que resistamos e enquanto resistimos, venhamos a louvar e a bendizer o Senhor, que faz tudo por nós, que nos livrou da perdição eterna, que nos deu uma vida para ser experimentada em graça e em sabedoria, que nos deu uma vida eterna e abundante. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.